Olá, o vídeo de hoje é sobre uma reflexão, sobre uma pergunta que todos fazem. Por que há tanta maldade no mundo? As minhas reflexões vão seguir uma determinada linha. Eu lembro que não tem que achar que eu estou certo ou achar que eu estou errado. Não tem que achar nada sem pesquisar, sem refletir, sem meditar a respeito. Em 553 ocorreu o chamado Segundo Concílio de Constantinopla. E ocorre que foi a revelia do Papa da época, o Papa Virgílio, que em função disso, de não ter concordado, ficou preso domiciliar por cerca de 8 anos. E por que isso ocorreu? A imperatriz Teodora, ex-cortesã, casada com o imperador Justiniano, pediu que ele realizasse esse concílio, mas só convidasse, só chamasse os bispos não reencarnacionistas. E a época era quase um empate, né? Muitos acreditavam na reencarnação. E nesse concílio, somente uns 9 deram parecer favorável, voto nesse sentido, e 400 e tantas, parece 490, contrários à reencarnação. E por que a imperatriz pediu isso? É porque ela havia mandado assassinar todas as prostitutas do Oriente Médio, cerca de 500 colegas, ex-colegas, para que ninguém soubesse do seu passado. Para ser impressionante, né? Para se manter no anonimato, uma vivência, um aprendizado, um momento não tão feliz, se faz um ato tão absurdo, com reflexos até hoje. E o que ocorre? Enquanto as pessoas entenderem que a vida é uma só, e depois vão ver se tem céu e inferno ou não, vão alargar demais atitudes que vão ferir a ética, preceitos, o direito, enfim. É verdade que existem ateus, pessoas que nem acreditam em Deus, fraternos, né? Honestos, sérios, e portanto com muito mais luz do que muito profissional religioso e muito beato e beatas, enfim. Mas não há dúvida de que aquilo que nós pensamos, nós sentimos, o que sentimos, nós fazemos, e o que fazemos com repetição torna-se um hábito, e do hábito para se chegar a uma crença é mais um passo. Bom, a preocupação é que o próprio direito penal tem as sanções, porque não adianta só o dispositivo que se deve fazer. Se não tiver a sanção, muita gente vai infringir, vai pisar na bola. Só que, se a vida é uma só, o que eu tenho que fazer é aproveitar ao máximo. Eu primeiro, e os outros que se virem. Aí que está uma grande questão. Pensando assim, o que ocorre? As pessoas vão ocupar determinados postos, não vão agir de acordo com a ética, vão querer acumular o máximo, se esquecendo de que a gente nasce sem nada e retorna sem nada. É por isso que há tanta corrupção, tanta tirania, tanta gente desequilibrada em postos de comando no mundo, ordenadores de despesa, enfim. No dia em que todos entenderem que a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória, vai pensar 2 vezes.
porque sabe que existe o efeito bumerangue. Aquilo que se lança à vida vai retornar. Aliás, tem uma passagem no Evangelho em que Jesus alertou Pedro quando ele puxou da espada e ia para cima lá do soldado romano. Ele disse: Pedro, guarda essa espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E assim nós observamos que muita coisa acontece. Vai e vai voltar. Vai voltar para o emissor. Bom, eu vou contar aqui um caso de um ser extrafísico que eu atendi. Eu atendo mais de 400 espíritos por ano. E ele começou falando através de um médium psicofônico, aquele que dá passagem, dizendo, deprimido assim, muito triste, não estava revoltado, mas estava deprimido. Eu passei a vida inteira carregando caixas, a vida inteira só carreguei caixas. Um serviço braçal, né? E também disse que era muito pobre, nasceu na favela, enfim. Aí veio logo aquela minha pergunta: você não pôde estudar? Porque as dificuldades podem ser muitas, mas nós podemos superar as dificuldades. O que temos de fazer é não ficar nos lamentando, ficar de braços cruzados ou seguir a onda. Nadar contra a correnteza, sim, procurando encontrar o seu lugarzinho ao sol. Quando eu perguntei se ele não tinha podido estudar, ele fez um gesto. A linguagem corporal é de que eu tenho problemas de inteligência. Aí eu disse: olha, nada acontece por acaso, isso foi o teu aprendizado, foi a tua colheita. As explicações você vai ter depois com os amigos espirituais, tem todo o teu histórico lá no telão, tem todas as suas vidas. O importante é não ficar preso no passado, é se reprogramar, entender o que houve, por que isso aconteceu e tirar o aprendizado, que é não repetir os fatores que levaram àquele resultado. Então, procura olhar para frente, procura olhar para o futuro. Quando eu disse olhar para frente, para o futuro, ele disse: eu estou vendo um homem muito poderoso, muito rico. Eu disse: ah, muito rico? E ajudava as pessoas? Não, essa pessoa sou eu, mas eu não ajudava. Se bobeasse, eu ainda tirava. Bom, mas pelo menos você era acordado, era educado. Não, era grosseiro, mandão, prepotente. Então aí você já tem a resposta por que você teve que estar no outro lado do balcão para entender certas coisas. Porque há dois tipos de aprendizado: pelo amor ou pela dor. Geralmente ficamos pela dor. Então ele foi encaminhado, beleza, vai se esclarecer, vai reprogramar a próxima encarnação dele, não sei quando, até porque está ficando cada vez mais difícil, as pessoas estão tendo menos filhos, e lá no astral tem cerca de 20 bilhões de espíritos, aqui quase 8, então está ficando cada vez mais difícil, o que nos dá para pensar, é melhor aproveitarmos bem a nossa encarnação, que é uma escola, é um aprendizado. Chega de gazetear, de empurrar com a barriga, de deixar para depois. Vamos realizar a nossa reforma íntima o mais rápido que pudermos. Dentro do possível, porque a natureza não dá saltos, vamos precisar voltar, porque o aprendizado é muito longo. Bom, veio também aquele pensamento: pô, o cara já veio com problema, ainda precisava ver pobre? Precisava. Lá na favela, se ele viesse com a inteligência que ele tinha, inteligência cognitiva ele tinha, não tinha inteligência emocional e muito menos inteligência espiritual. Ele ia querer ser dono de morro, ou então ser um desses infelizes, verdadeiros sociopatas, ocupam cargos importantes para aprontar, para roubar, para prejudicar. A dica de hoje é: a única missão que temos ao estar neste planeta é de realizar a autocura. Esse é o propósito que tanto se procura, e não a ilusória e egóica tarefa
de acumular bens. Nascemos sem nada, voltamos sem nada, só com as luzes e sombras que cultivamos. E para estarmos mais bem situados na vida, eu recomendo, façam terapia, um exercício mental importante. Se puderem, exercitem a prática espiritual, ajudando em orfanatos, em asilos, em locais em que são recolhidos animaizinhos pedindo apoio, pedindo amor. Parem de olhar demais para o próprio umbigo. E se gostaram, deem o like, compartilhem, façam perguntas, tragam os seus pensamentos, porque esse é um canal do Brainstorm. Um canal que tem por foco o raciocínio, ver o que está por trás das aparências. Paz e luz, até o próximo vídeo, e que eu vou falar sobre um tema muito pessoal. Desobedeci ao meu pai com 10 anos.